Boa, boa, muito boa noite para vocês, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem. Como a audiência ela é rotativa, muita gente chegando por aqui no canal e eu tô super feliz. A programação mudou, tá? Então, vídeos todos os dias aqui no canal. A programação mudou, ela tá bem mais completa e a partir de quando os campeonatos começarem, lives todas as sextas-feiras às 6 horas da noite, mas eu vou avisando vocês. Bora pro nosso vídeo? Bom, antes de tudo, gente, deixa eu pegar a minha colinha aqui, porque eu separei muitas notícias de tudo que aconteceu. Hoje o dia foi, dá para resumir o dia de hoje entre Almada, Thiago Almada e John Arias, né? Teve até uma notícia do Alan que eu vou linkar também com esses dois assuntos, portanto eu quero saber a opinião de vocês também. Só que assim, gente, primeiro de tudo, eu não sou um canal que fica acompanhando, eu não tenho esse perfil, meu perfil não é esse, de acompanhar hora a hora, minuto a minuto, porque a gente sabe como é esse mundo, né? Tem muito clickbait, tem muita gente que surfa na onda para pegar a visualização. Eu opto por qualidade, não quantidade. Portanto, eu não tenho esse perfil. E tá tudo bem quem tem, mas o meu perfil não é esse, tá? Mas como esses dois assuntos eles estão muito em alta, bastante gente pediu a minha opinião também. Poxa, como ficaria o time com o Almada, com o John Arias? O que que você acha? Será que vem? Será que não vem? Então eu falei, bom, vamos fazer aqui o vídeo sobre esses dois jogadores, só que tem algumas informações que eu acho que são relevantes e que a gente pode adicionar aqui na nossa conversa. Já que a gente está falando aqui, né, das possibilidades e especulações, o que eu levo muito, mas muito em conta e em consideração é a credibilidade. Então, vamos lá, vamos começar pelo Almada, que foi o primeiro nome que surgiu, né? Que o Palmeiras estaria mesmo interessado no Almada, está interessado. Então, o GE noticiou que, de fato, o Palmeiras tem interesse no Almada. Deixa eu pegar aqui a notícia para a gente ler juntos. Eu vou colocar aqui do lado com vocês para a gente ler, né? Então, a notícia diz assim: ó, o Palmeiras abriu conversas para contratar o meia argentino Thiago Almada, ex-Botafogo e que atualmente defende o Atlético de Madrid da Espanha. O técnico Diego Simeone tem utilizado pouco o jogador e o clube espanhol o colocou no mercado de acordo com as informações da rádio espanhola Cadena Ser. Agora falando de valores, né, o Atlético de Madrid estipula o valor de 20 milhões de euros, ou seja, 125 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Esse Gaston Edu, eu vou colocar aqui também para vocês a página do Instagram dele. Então, para quem não conhece, ele é um jornalista argentino, né? Enfim, tá? Outras páginas também veicularam essa notícia, tá? O UOL, ESPN, o Lance. Mas falando desse Gaston Edu aqui, que eu tá passando a página dele aqui, ele é jornalista argentino e é setorista também da seleção argentina. Entrando nesse âmbito de credibilidade, eu achei importante também a gente adicionar, a gente colocar nessa conversa aqui. A CNN também noticiou o interesse, né, do Palmeiras e a matéria diz que o Palmeiras aceitaria fazer uma investida entre 20 e 30 milhões de euros ou até 188 milhões para contar com o meia campeão do mundo com a Argentina em 2022. Bom, então assim, gente, sendo muito sincera e honesta aqui com vocês, eu acho uma negociação muito difícil, é um valor muito alto. Eu sou totalmente a favor de que jogador bom, gol custa caro, é aquela máxima. Eu concordo, visto o Vitor Roque, né? O Vitor Roque custou muito aos cofres do Palmeiras, né? 25 milhões de euros. E a gente tem visto o que ele tem feito aqui no Campeonato Brasileiro, né? Até saiu uma matéria esses dias que ele é o jovem mais valioso, né, do mundo. Enfim, tem essas notícias que envolvem o nome do Vitor Roque justamente por ele ser um jogador novo, que tem uma potência física absurda e que tem um alto potencial de revenda ainda assim, né? Justamente por ser um jogador muito jovem e ser muito bom tecnicamente, qualificou muito o ataque do Palmeiras. Então, é,
eu acho que seria o que, se o Almada viesse, seria a mesma coisa, né? É um jogador jovem, um jogador que daria a dinâmica necessária, a mobilidade necessária nesse meio-campo do Palmeiras. Tecnicamente, eu não preciso nem falar, é muito acima da média. E ele é aquele jogador que ele preenche muito espaço, né? Então, hoje em dia, a gente falando de futebol moderno, é você ter um bom posicionamento, você preencher os espaços, ajustar os espaços também na marcação, porque hoje futebol é muito sem a bola também. E tecnicamente, novamente, né? Não preciso nem falar, um jogadoraço. Eu acho que cairia exatamente como uma luva nesse meio-campo ofensivo do Palmeiras. Foi o que eu falei, eu acho muito difícil essa negociação justamente pelos 50% do atleta. Então, o Palmeiras investiria muito por 50% do jogador. Não sei como é que seria essa negociação, acho até por isso que o Palmeiras entende que essa negociação é complicada, é difícil, porque não é comum o Palmeiras fazer esse tipo, né, de negociação, de ter só 50%, fazer um altíssimo investimento num jogador e ter somente 50% dele. É o que está acontecendo no Corinthians. O Alásio, né, ofereceu um valor muito alto para o Yuri Alberto, mas o Corinthians só tem 50% do jogador, do Yuri Alberto, e 10% é para o empresário do Yuri Alberto. Então, o Corinthians ficaria, parece que de toda a transação, ficaria com 68 milhões. Ainda assim, né, falando no cenário de Corinthians, ainda é um bom valor, mas enfim, acho que são moldes de negociação, né? São perfis de contratação, 50% para um investimento de 20 a 30 milhões. Não sei se o Palmeiras tem um olhar, tem um viés positivo perante a essa porcentagem que envolve o Almada. Tem essa notícia também do John Arias, ainda não tem informação de valores, eu vi por cima, tá, gente? Em torno de 17 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em possíveis metas. Mas essa informação ela não tá na matéria do GE. Fala que o Palmeiras negocia a contratação de John Arias, ex-Fluminense, e que atualmente está no Wolverhampton da Inglaterra. Eu sou uma apaixonada por Premier League, eu assisto todos os jogos praticamente, dando um palpite, tá, gente? Essa negociação eu acho mais palpável, eu acho mais possível, sobretudo mais real do John Arias vir. Por quê? Tirando essa parte de valores, que foi o que eu falei, né, desses 17 milhões mais 3 milhões em possíveis metas, mas o Wolverhampton ele passa por um momento muito ruim, né, um momento de turbulência, porque foram 16 derrotas, 4 empates e só uma vitória. O John Arias disputou 22 partidas pelo clube, 15 como titular e ele tem apenas um gol. Mas é aquilo, né? São números. Eu que assisto a Premier League, ele faz, mesmo assim, mesmo com um gol só, ele faz uma diferença absurda nesse time dos Wolves. E eu sempre fui muito admiradora do futebol do John Arias. Acho que ele joga muita bola. É um jogador que tem velocidade, tem intensidade, ele tem o drible curto também, mas ele também é um jogador que gera espaço a partir da movimentação dele. Ele ataca muito a profundidade, ataca o espaço. Então eu vejo que ele é um jogador muito completo e cairia muito bem nesse ataque do Palmeiras pelo lado direito. Falando nesse setor direito, tem uma informação também do André Hernan sobre o Alan. Hoje mais cedo saiu uma notícia sobre ele, de que o Napoli formalizou uma proposta de quase 200 milhões pelo Alan. Então, assim, a diretoria do Palmeiras, o Palmeiras em si entende que ele faz parte do planejamento da temporada de 2026 e não quer vender o Alan. A minha opinião sobre isso, eu só liberaria o Alan caso o Arias viesse. Para liberar o Arias, especificamente esse jogador, ou até para suprir essa carência do Alan, tem que ser um jogador do mesmo calibre. Por quê? Porque hoje o Palmeiras não tem no elenco um jogador com as características do Alan. É verdade que ele surgiu, né, na base mais como meio de campo e aí no Palmeiras ele joga como esse ponta, né? Esse ponta que eu gosto de falar que ele é esse ponta construtor através das características dele. Quais? O drible, a quebra de linhas, ele tem esse 1 para 1, ele chama o adversário, ele dribla, ele tem esse fundamento muito bem apurado. E no elenco do Palmeiras a gente não tem um jogador com essas características. Portanto, eu só liberaria o Alan caso o Arias ou um jogador desse mesmo calibre chegasse para suprir
essa carência e fizesse essa função. Dá para valorizar ainda mais o Alan, né? Ele não tem lá seus 18, 19 anos, ele tem 21 anos, mas ainda assim ele pode valorizar até o meio do ano, por exemplo, e outros clubes, como um clube da Premier League, ficar interessado, né? Tem até algumas notícias falando que o West Ham teve um interesse, mas não deu andamento nas tratativas. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que são dois jogadores que aumentam absurdamente o nível técnico do time, que chegam para somar, chegam para jogar, chegam para serem titulares absolutos da posição, das suas posições. Tem, obviamente, um tempo de adaptação, como o Vitor Roque teve, né? O Paulinho, ele teve boas atuações depois que o Paulinho voltar, quando tratar 100% a lesão, vai ter um período de adaptação, isso é normal, isso é natural do ser humano, mas são jogadores que elevam e muito a qualidade técnica do time, né? Então, de novo, são jogadores que vão agregar em todos os fatores de rendimento que um atleta precisa para o bom desempenho e rendimento, né, dentro de campo. Então, fator técnico, tático, físico, mental, são jogadores que suprem as carências desse elenco, né? E aumentam a qualidade técnica. Eu vejo muito isso, eu vejo muita qualidade técnica nesses dois jogadores. Eu fiz aqui dois campinhos de como eu encaixaria os dois. Não tem muito, muito, muito mistério, né? Nesse momento aqui, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Fux, Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Almada, Arias do outro lado, Flaco e Vitor Roque. Nesse momento que o Paulinho não está 100%. Depois, com a liberação do Paulinho, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Fux, né? Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Almada, Arias, Paulinho e Vitor Roque. Para mim, o Paulinho entraria no lugar do Flaco Lopes. É um ano de Copa do Mundo, falando novamente, né, sobre Almada e John Arias. São jogadores que querem sim disputar a Copa do Mundo e têm totais condições pelo nível deles para estarem com as suas seleções. Então, acredito muito que, se chegarem ao Palmeiras, terão esses holofotes. É uma vitrine muito positiva pro mercado. E falando de Copa do Mundo, né? O Aníbal Moreno chegou à seleção, o Flaco Lopes chegou à seleção. E eu não tenho dúvidas de que, com o que o Palmeiras disputa, com as pretensões do Palmeiras, o que o Palmeiras almeja, é um holofote, é uma vitrine muito importante para esses dois jogadores. Eu quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Já falei que a sua opinião ela é muito importante aqui no canal. Amanhã a gente se vê. Se você curtiu, não me conhecia, curtiu o conteúdo, curtiu o canal, se inscreve no canal, deixa seu like. Se tiver disponível para hypar o vídeo, hypa o vídeo, compartilha o vídeo aqui nos grupos de WhatsApp. É muito importante para a gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, a sua participação e essas ações para promover o nosso trabalho aqui, notificar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Combinado, gente? Volto amanhã e nunca se esqueçam, avante palestra sempre.